Pessoal do primeiro colegial fazendo uma revisão da velocidade média, né, que foi o primeiro conteúdo desse ano, tá relembrando a fórmula e como que aplica para resolver cada exercício, né? Já foram feitos vários desde o começo do ano, só para vocês relembrarem, para não ficar no esquecimento, né? Tá? E é um conteúdo importante que sempre cai em vestibular, né? Primeira coisa que a gente vai lembrar é que a velocidade ela pode ser dada em quilômetros por hora, né? Se é quilômetros por hora, a distância em quilômetros e o tempo em horas. Se a velocidade é metros por segundo, a distância em metros e o tempo em segundos, né? Os três andam juntos, né? Tá? Sempre os três permanecem na fórmula, né? Sempre estão colocados de forma que sempre estão juntos os três. Então aqui, a primeira coisa que tem que relembrar que a gente fez, né? É a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, né? Ou vice-versa, de metros por segundo para quilômetros por hora. Lembrando que de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. E ao contrário, você divide por 3,6. Então, vamos relembrar a divisão, né, que é a grande dificuldade que vocês têm, né, que eu vi no começo do ano, que é, por exemplo, 72 quilômetros por hora corresponde a quantos metros em um segundo o carro está percorrendo. Daí o que você tem que fazer? Pegar de quilômetros por hora para metros por segundo, dividir por 3,6. Então, relembrando a divisão, você vai dividir dois valores. Sempre para você começar a divisão, os dois valores têm que estar valores número inteiro. O que vai ser dividido e o denominador. Então vai ser... O 72 está inteiro, só que o denominador está 3,6. Então, só que nesse caso, tem que deixar ele no número inteiro. O que você tem que fazer? Pular uma casa. Quando você pula uma casa aqui, você pula uma casa aqui também. Então, aumenta um zero aqui. Agora, você pode começar a divisão. 720 dividido por 36. O 7 não dá para dividir por 36. O 72 dá. Quantos 36 tem dentro do 72? Tem 2. 2 vai dar 72. Abaixo o zero, 20. Então, 72 km por hora corresponde a você estar a uma velocidade de 20 metros por segundo. 14,4 km por hora corresponde a quantos metros por segundo, né? Então, você vai pular. Nesse caso também, aqui não está inteiro e aqui não está inteiro. Então, você pula uma casa aqui, você tem que deixar os dois inteiros. Pula uma casa aqui, vai dar 144. Pula uma casa aqui, vai dar 36, né? Então, daí você vai começar... Agora, você pode começar a divisão. Relembrando, o 1 dá para dividir por 36, o 14 não dá, o 144 dá. Quantos 36 tem dentro do 144? São 4. Né? 4 vezes 36 vai dar 144,000. Vai dar 4 metros por segundo. 14,4 km por hora corresponde a você estar percorrendo 4 metros em apenas um segundo. É importante saber que essa velocidade igual a essa velocidade igual a essa, né? Só muda a unidade, a maneira que você vai ler a grandeza. 72 km por hora corresponde a você andar em uma hora 72 km, desde que você mantenha a mesma velocidade. E corresponde a você estar a uma velocidade de percorrendo em um segundo 20 metros. Aqui é a mesma coisa, 14,4 km por hora, se você mantiver essa velocidade em uma hora, sempre constante, você vai corresponde a você estar percorrendo 4 metros em apenas um segundo. Agora, multiplicação, que é o contrário. Agora você vai transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, você vai multiplicar por 3,6. Então, multiplicando 40 vezes 3,6, vai dar abaixo zero, 24,4 vai... Se multiplica como se não tivesse a vírgula. Lembra disso que eu falava? Abaixo zero, 24 vai dar 2. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Multiplicou como se tivesse vírgula, só que isso aqui tem um decimal. Tem uma casa. Pula uma casa aqui. Então vai dar 144. 3,6 vezes 40 corresponde a 144 km por hora. Se você estiver a 40 metros por segundo, se o carro estiver percorrendo 40 metros em apenas um segundo, a velocidade correspondente é 144 km por hora. 4,5 metros por segundo. Você vai multiplicar por 3,6 também, para transformar para quilômetros por hora. Então, multiplicando, se não tivesse vírgula, 6, 5, 30 vai 3. 6, 5, 15 com mais 3, 18.
mais 4, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Então vai dar 0, 12 vai 1, 6, 1. 160, daí, quantas casas vai pular? Não acabou, né? Essa multiplicação acabaria se fosse 2 números inteiros. Como são 2 números decimais, pula uma casa aqui e pula uma casa aqui. Então vai dar 2 casas no total. Então você vai pular 1, 2, 16,2. Ou 16,20 é a mesma coisa. 16,2 km por hora. Né? Então 4,5 metros por segundo corresponde a uma velocidade de 16,2 km por hora. Né? Em suma, se você estiver aproximadamente a 16,2 km por hora, você está percorrendo 4,5 metros em apenas 1 segundo. Né? Esse é o fator de conversão. Então, lembrando que as velocidades são iguais, só o que varia é a grandeza, né? A unidade que você está lendo. Ou ela está em quilômetros por hora ou metros por segundo. Tá? Então, isso é importante saber. O fator, lembrando, né, a última vez relembrando, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 e de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir esse valor por 3,6, tá? Então, uma revisão bem simples aqui, né, o carro estava no quilômetro 10, foi para o quilômetro 110, ele estava às 12 horas, meio-dia, no quilômetro 10 e às 13h30 no quilômetro 110. A pergunta é qual a velocidade desenvolvida nesse intervalo de tempo. Então, lembrando que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Qual a distância percorrida e qual o intervalo de tempo que ele percorreu nessa distância. Então, a distância percorrida é 110, lembrando que você vai fazer a posição final, 110 menos 10, né? 110 menos 10, posição final menos posição inicial. Tempo final menos tempo inicial. Né, vai dar 13h30 menos 12, vai dar 1 hora e 30 minutos. Como na hora de você colocar aqui, como está em quilômetros em cima, embaixo você tem que colocar em horas. Né? 12h30, de 12 para 12h30, corresponde a 1 hora e 30 minutos, que corresponde a 1h30, né? Tá? Essa é a ideia. 1,5 horas. Então você tem que colocar no tempo, no intervalo de tempo seu aqui, 1,5. Então, resolvendo, 110 menos 10 vai dar 100, dividido por 1,5. Vai dar aproximadamente, fazendo a divisão, 66,7. Em cima está quilômetros, embaixo está horas. Tá? Então, fez a divisão dos dois, vai dar uma dízima, 66,66666. Dividindo os dois, vai dar 66,7 km por hora. Aqui é a mesma coisa. Um carro está na posição 30 metros após 10 segundos que ele saiu e na posição 280 metros após 60 segundos que ele saiu de onde ele estava inicialmente. A pergunta é qual a velocidade desenvolvida nesse trecho? Então você vai fazer a variação da posição, né, 280 menos 30, dividido por 60 menos 10, que é a variação do tempo. Dividindo os dois vai dar 250 dividido por 5 metros por segundo ao quadrado. Então ele percorreu 5 metros em apenas 1 segundo, né? Essa é a velocidade desenvolvida nesse intervalo de tempo. E o último exemplo, o carro está na posição 10 metros, né, da trajetória, após 2 segundos que ele saiu, né, e na posição 40 após 7 segundos. A pergunta é qual a velocidade desenvolvida nesse intervalo de tempo. É a mesma coisa. 40 menos 10, né? 40 menos 10 dividido por 7 menos 5. 40 menos 10 dividido por 7 menos 2, desculpa. Vai dar 30 dividido por 5, que vai dar 6 metros por segundo. Só que a resposta ele pede em quilômetros por hora. Então você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui embaixo, né? De metros por segundo para quilômetros por hora. Você tem que lembrar que você vai multiplicar por 3,6. Vai dar 21,6 quilômetros por hora. Tá? Então 6 metros por segundo corresponde a 21,6 quilômetros em 1 hora. Então, dessa aula aqui, uma recordação das primeiras aulas que nós tivemos, você tem que lembrar que a velocidade é dada por essa forma, novamente, na distância dividida pelo tempo, tá? Que a velocidade, as mais utilizadas são em quilômetros por hora e metros por segundo. E o fator de conversão é metros por segundo